Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida e na tua família. No nome de Jesus Cristo. Meu Deus, oramos para que o Senhor esteja sempre nos guardando, nos livrando. Consagramos o dia de hoje a Ti. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossos filhos, sobre nosso cônjuge. Pedimos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos da inveja, do homem mau, do caçador, de pessoas, meu Deus, que invejam os resultados da gente, de pessoas que invejam aquilo que o Senhor colocou na vida da gente. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das maldades desse mundo. Pedimos a Tua proteção e eu peço o Teu favor, Senhor, em tudo que formos fazer no dia de hoje, no trabalho, nas negociações, nas mesas que sentarmos, nas decisões que iremos tomar, aonde iremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que tudo seja com graça, seja com favor, seja com sabedoria. Queremos a sabedoria divina e queremos estar alinhados ao propósito de Deus cada dia da nossa vida, totalmente entregues, totalmente rendidos. Pedimos a Deus que a unção de Deus venha sobre nós. Onde houver jugo, peso espiritual, que haja agora o desfazer desse jugo, desse peso, e um renovo de Deus venha. Oramos também para que haja reparação na saúde, reparação física, reparação emocional, onde houve desgaste, onde houve problemas de saúde, que haja cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Jesus, nos apresenta os Teus amigos, coloca no nosso caminho as pessoas certas, Pai. Movimenta as coisas ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E pedimos, ó Pai, que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado, que possamos ser um testemunho para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. E nessa palavra nós vamos colocar o leão para correr. Exatamente. Você não pode se intimidar com o rugido do leão. Eu vou compartilhar essa palavra com você hoje, mas antes eu quero compartilhar um testemunho da Maria Helena. E ela escreveu assim para a gente: meu testemunho de cura, eu tinha 3 hérnias de disco há 20 anos, desgaste no joelho esquerdo e muitas vezes fiquei acordada sem poder dormir. Mas há 4 anos conheci o Senhor e comecei a lhe seguir, e tudo na minha vida mudou. Nunca pensei em ser tão feliz assim como sou. Sou muito grata por tudo. Obrigada, profeta. Deus seja louvado para sempre. Deus é fiel, Maria Helena. Que alegria, que bênção o seu testemunho. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu sobre a importância de você ignorar o rugido do leão. Não ter medo do rugido. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E como um leão, ele ruge. E qual que é o objetivo do leão rugir? É intimidar. O propósito do rugido do leão é intimidar seus oponentes, causar medo, terror. Até porque o diabo usa o rugido
para causar medo e nos paralisar. É assim. Eu estava lendo uma matéria sobre os leões, e os leões, se você se depara com um leão na selva, você não pode nunca dar as costas para ele, porque daí ele pode lhe pegar. A velocidade de um leão é 50 milhas. Então, se você correr, ele lhe pega. O que você tem que fazer, de acordo com essa matéria que eu vi, é nunca dar as costas para um leão e olhá-lo bem nos olhos. Porque o objetivo do leão é lhe intimidar, e se ele vê medo em você, ele vai lhe atacar. Então nós devemos entender que Satanás faz exatamente isso. Ele tenta causar uma intimidação, tenta nos paralisar com medo, medo do amanhã, das preocupações, que você não vai ter dinheiro, que vão pegar o que você tem. Sabe, esses medos constantes, apenas de coisas negativas, medo de que o pior está para acontecer a qualquer momento, medo de que você vai ser, de alguma maneira, prejudicado com as mudanças, com as decisões que estão fora do seu controle. Essas coisas vêm para tentar intimidar, para tentar paralisar. O medo de que uma cirurgia não dê certo, o medo de que o filho não consiga um bom trabalho, o medo da filha casar com uma má pessoa. Sabe, esse medo não é de Deus. E o diabo está procurando uma brecha. Se ele vê que você está retrocedendo pelo medo ou está paralisado pelo medo de que algo vai dar errado, ele vem contra você. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão, buscando a quem possa tragar, ele está rugindo. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para discernir o que não vem do Senhor. Como você lida com o rugido, determina se você alcança o seu destino ou não. Porque um dos maiores desafios da nossa caminhada é nos manter no propósito, é não nos desviarmos do propósito. E eu entendo que o mais perigoso não é quando você está na falta de algo, é quando você não tem mais falta e que você está na vantagem. E daí aparece, sabe, um grãozinho de areia no seu caminho para lhe fazer tropeçar. E você perde aquela dependência de Deus, porque fica amedrontado. Deixa o medo governar a sua vida. Você não consegue ter uma boa gestão das suas emoções e elas vão lhe sabotar. Elas vão lhe fazer retroceder. Retroceder é virar as costas. Retroceder é virar as costas. Ser ingrato a Deus é virar as costas. Sair do propósito por algo que você deixa a vontade de Deus para seguir a sua vontade é virar as costas. E quando nós fazemos isso, estamos abrindo brecha para o diabo, nosso adversário, que anda de redor buscando a quem possa tragar, ele lhe atacar. Ficamos vulneráveis quando não lidamos bem com o medo, quando não conseguimos, sabe, nos posicionar em relação àquilo que está nos afrontando, nos perseguindo. O rugido é um sinal de que o que Deus prometeu está a caminho. O inimigo não estaria rugindo se não sentisse que havia grandes coisas no seu futuro ou chegando até você. E você pode olhar para a Bíblia. Olha a fúria do diabo contra pessoas que tinham propósito. Quantas vezes o diabo tentou matar Daniel? Quantas vezes o diabo tentou matar José? Quantas vezes o diabo tentou matar Jesus? Então nós vemos que o rugido do leão só tem um objetivo. E o objetivo é fazer
você sair do seu propósito, é lhe paralisar, é governar a sua vida. O inimigo, ele está vendo que coisas grandes estão vindo para o seu caminho. Engraçado, o diabo vê e a gente não vê. E sabe por que isso acontece? Porque não estamos com os nossos ouvidos conectados nas promessas de Deus. Eu creio que antes de uma grande bênção ser liberada para a nossa vida, existe uma movimentação no mundo espiritual. Deus prepara estruturas espirituais antes delas se tornarem naturais. Tudo que é natural veio do espiritual. E o inimigo sabe das movimentações de Deus. Como que o diabo foi, tentar Jesus no deserto? Como que o diabo largou os afazeres dele para ir até Jesus no deserto? Alguma movimentação houve. Jesus estava começando, a dar os primeiros passos do seu destino aqui nessa terra. Ele não havia ainda feito milagres, ele não havia ainda mudado a história de pescadores. Não, ele havia acabado de ser batizado e foi para o deserto, ou seja, o inimigo estava acompanhando. Ele sabia que havia algo diferente em Jesus. Desde quando Maria foi visitar Isabel e que as crianças, se movimentaram e ela, cheia do Espírito Santo, ela profetizou. Então o inimigo estava vendo todas as coisas, essas movimentações. E ele queria saber quem era Jesus, se Jesus realmente era o Filho de Deus. Então você tem que entender, preste atenção. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente não vê, mas o mundo espiritual está vendo. Tem coisas boas que estão acontecendo. Tem coisas boas que estão sendo liberadas. É por isso que o diabo tem rugido contra você. É por isso que ele tem tentado, de alguma maneira, lhe sabotar, porque tem coisas que estão chegando a você. Essas lutas que você tem enfrentado, essas guerras, é porque algo bom está para acontecer. Deus está para liberar algo sobre a sua vida. Existe um favor de Deus que está para acontecer. É por isso que o leão tem rugido com tanta força contra você. Deus não te trouxe tão longe para te deixar. Deus te trouxe até aqui para lhe guardar, para lhe proteger e para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito para você. Você sabe por que o leão governa na selva? E ele exerce domínio sobre o elefante, sobre o rinoceronte, que são muito maiores do que ele? É porque os leões defendem territórios e eles não retrocedem. Só que a Bíblia nos diz no texto que nós lemos que o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Só que diz aqui, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. A Bíblia diz que você pode resistir mais do que o leão. Você pode resistir mais do que o diabo. Através da oração, na sua fé em Deus. O inimigo está lutando porque ele não quer perder o território na sua vida. Talvez ele lhe prendia num vício. Talvez ele lhe prendia na área sexual. Talvez ele lhe prendia, com coisas ilícitas, mentiras e outras coisas. Mas hoje, Jesus Cristo está dizendo para você, eu estou lhe fortalecendo, eu estou aqui e esse território não vai ser mais do diabo. Esse território agora pertence a mim. Aleluia, aleluia, o inimigo não vai ter mais poder para manter você nesse cativeiro. É por isso que ele está guerreando tanto contra você, é por isso que quando uma pessoa vem para a igreja, ela enfrenta tantas lutas. Por quê? Porque o diabo governava em áreas da vida dela. Agora, ele está lutando para não sair dessas áreas que ele estava governando. Todas as áreas da nossa vida precisam ser governadas por Jesus Cristo, precisam ser governadas pelo Espírito Santo, precisam ser governadas pelo poder de Deus. E para encerrar essa palavra,
Mesmo que o diabo diga para você, fique fora do meu território, se você se aproximar mais, vai ter uma briga, porque, como eu disse, os leões são territoriais. Você tem que olhar nos olhos dele e não retroceder, e você tem que dizer, eu vou te vencer. Eu vou te vencer no nome de Jesus Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o rugido do leão, ignore o rugido, maior é aquele que está contigo. Avance, avance contra as trevas, avance contra o inferno. Não retroceda, não deixe o diabo colocar em você sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, não deixe o inimigo trabalhar em você dessa maneira. Você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, vou vencer todo leão espiritual. Escreve aí, vou vencer todo leão espiritual, em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai ter vantagem contra a tua vida. Maior é aquele que está com você. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, fé, meu irmão, porque mesmo que o inimigo esteja lutando aí no casamento, Deus vai te dar a vitória. Amém? Maior é o Senhor. Deus vai te dar a vitória. Não deixe o diabo mais colocar medo no teu coração. Ah, porque eu sou uma pessoa doente, porque eu vou viver doente, porque eu sou uma pessoa frágil, porque eu sou uma pessoa fraca. Não, está repreendido. Você não é uma pessoa frágil, fraca. Você não é uma pessoa doente. Em nome de Jesus, comece a declarar, sabe, que a mão do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho 2 anúncios importantes. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter um podcast especial dentro da academia, falando sobre o profético e o apostólico. Gente, é incrível esse podcast. É incrível. Você que ama o apostólico e o profético, você tem que ouvir esse podcast hoje. É exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. Vem ser nosso aluno e nessa semana, na quinta-feira, eu vou começar o módulo de intercessão, tá? Então, se não é inscrito ainda na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo, não perde essa oportunidade. E o segundo anúncio é que sábado nós vamos ter uma vigília gratuita, entrada franca na igreja. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite. Eu convidei 2 amigos meus para estarem ministrando junto comigo e nós vamos buscar a presença de Deus. O nome é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Nós cremos que Deus vai fazer coisas muito grandes nessa vigília. Deus me tocou. Deus me tocou. Eu faz muitos anos que não faço vigília, muitos anos. Mas nesse domingo fui tão tocado por Deus. Sabe, Deus me tocou tanto nesse domingo que era tempo de buscar mais, que era tempo de se entregar mais. Vou transmitir pelo meu canal, mas quem o Senhor tocar de vir presencialmente, venha. Sábado às 20 horas. Vale a pena você fazer uma viagem para vir. Vale a pena você pegar um hotel para estar aqui conosco no sábado. Vai ser incrível. E daí já fica para o culto de domingo, de manhã. Com certeza você vai ser abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? Manda aí para 7 pessoas. Você que tem rede social, pega o link dessa oração, compartilha nas suas redes sociais. Deus vai falar com você para você fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus te colocou aí. Existe um propósito de Deus ter colocado aí. Também quero agradecer a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado com nossos programas de televisão. Estamos em rede nacional, de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Estamos fazendo uma nobre missão, que é levar a palavra de Deus também na televisão. Deus conhece o nosso coração e nosso esforço. E se Deus tocar no seu coração de você nos ajudar ou de estar orando por esse projeto, faça isso. Deus vai te recompensar poderosamente e publicamente. Amém? Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Amém? Teu pedido de oração é como uma mensagem para o céu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma pessoa de sobrenome Trali que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me mostrou que você está vivendo uma excelente temporada na sua vida, mas logo, logo vai chegar o tempo da movimentação. Deus vai te movimentar. Amém? O Senhor também me disse, diga para Ana Cristina, que está aí me ouvindo, que eu sou aquele que muda os tempos. Deus vai mudar o tempo que você está vivendo. Amém? Aguenta firme, resiste, porque a vitória na sua vida vai ser total em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Eugênia, que está aí. Eugênia, você tem 2 filhos e o Senhor tem te sustentado de uma forma sobrenatural. Deus sabe tudo que você passou com seu marido, mas que você tem permanecido firme. Vem tempo de grande conquista para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Receba aí como palavra profética na sua vida. Amém? Há uma pessoa também que está com dores de cabeça tão intensas, desde que começou essa oração, no lado direito, bem aqui em cima da cabeça. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu sei que Deus está aqui nessa oração e Ele é Deus de milagres. Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Estamos firmes nesse propósito da transformação de Deus, 21 dias a transformação. Se você quebrou esse propósito, alinhe-se. Amém? Alinhe-se, porque tem coisas que só vão acontecer na oração. Coloque isso na sua cabeça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos. Há pessoas, Pai, que precisam agora, nesse momento, expulsar o leão do seu caminho, todo medo, tudo aquilo que tem feito ela retroceder, que tem feito ela largar aquilo que é do Senhor, que tem feito ela abandonar o caminho do propósito. Senhor meu Deus, nós oramos agora repreendendo toda a ação do acusador, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer para essa pessoa desânimo, medo, que acabe agora e que essa pessoa receba o ânimo do Senhor, a coragem, a ousadia. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que nada mais fará ela retroceder, nem por meio de palavras, nem por meio de gestos, ela avançará. Ela avançará e conquistará o que o Senhor tem preparado para a vida dela. Todo ataque do inimigo, tudo aquilo, Senhor, que é uma incursão das trevas no caminho dela, no trabalho dela, nós ordenamos agora que esse mal cesse, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que todo medo que tenha atormentado a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, caia por terra e que ela receba a vitória, que ela seja tocada pelo poder de Jesus Cristo. Nós oramos o nome de Jesus para que toda cilada de Satanás seja desfeita, para que a arma forjada seja quebrada e para que venha tempos de grande vitória sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, para que as bênçãos que estão para chegar, cheguem, para que as promessas, as respostas, os milagres, as portas abertas aconteçam na nossa vida. No nome de Jesus oramos, Pai,
para que o extraordinário, o sobrenatural de Deus venha para a nossa vida. Também oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E onde houver um problema de saúde, que haja reparação total e cura, no nome de Jesus. Senhor, Tu és aquele que cura totalmente, Tu és aquele que restaura, Tu tens o poder de restaurar movimentos, Tu tens o poder de restaurar órgãos, Tu tens o poder de restaurar o corpo físico dessa pessoa. E eu oro por uma restauração total agora no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, haja cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda angústia de alma renda-se a Jesus Cristo, a ansiedade, as preocupações, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que não tem deixado nem essa pessoa dormir direito à noite, que esse mal renda-se a Jesus Cristo. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço, transforma, Pai, transforma realidades, coloca Teu poder, Pai, modifica, Pai, circunstâncias, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é fiel. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo com vocês e depois às 18 horas. Alunos da academia, não esqueçam hoje, 20 horas, vai ter algo incrível dentro da academia. Que Deus abençoe. Paz. Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrando e tudo completo. O shalom de Deus, a paz, a prosperidade e tudo que Deus tem entrando na nossa vida, nada irá faltar. Tudo que estiver quebrado vai ser consertado, restaurado, restituído, em nome de Jesus. E declaramos plenitude, realização, conclusão em o nome de Jesus. Senhor, eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E a minha oração é para que ele, para que ela seja curado, curada totalmente. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, infecção, dores, problemas no corpo físico, renda-se a Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, poder maior, a Ele nós recorremos. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. E também oramos, Pai, para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus e que se cumpra aquela palavra e será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti e pedimos Teu favor. E que Tua presença esteja conosco, nos fortalecendo, nos capacitando e nos conduzindo. Doce Espírito Santo, fala conosco, se comunique conosco, precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero hoje profetizar na tua vida o que Deus tem preparado para você. Existe um texto das Sagradas Escrituras, em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não coloque Deus de lado na sua vida. Coloque Ele no centro. A Ele pertence esse lugar. Reconheça Deus a cada amanhecer e diga: Senhor, eu irei trabalhar, cumprir minhas responsabilidades, mas eu dependo de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja na minha frente. Meus ouvidos estão abertos
para ouvir as tuas instruções e fazer todas as mudanças que o Senhor quiser. Quando você reconhece Deus na sua vida, no seu caminho, então você vive o extraordinário. Você atrai as bênçãos de Deus na sua vida e as coisas que você não conseguia fazer antes, você consegue fazer, porque não é pelo seu poder, não é pela capacidade que você tem, não é pela expertise da vida, mas é pelo poder de Deus, é pelo operar de Deus, é coisa de Deus, é negócio de Deus. E existem 4 coisas que eu quero considerar com você aqui hoje. Primeiro, o inimigo é ótimo em mudar uma ou 2 palavras. Eu já compartilhei com vocês uma experiência que eu tive quando eu morava lá no sul ainda do Brasil, onde nós fomos visitar uma família. Eu estava junto com meu pai no carro, estava minha esposa e estava minha mãe. E nós fomos visitar uma família no interior, uma família que plantava muito na região de Panambi. E quando estávamos saindo da residência, meu pai estava falando uma coisa e eu ouvi outra coisa. Ele estava falando uma coisa e eu ouvi outra coisa. E quando eu ouvi essa outra coisa, eu fiquei em silêncio. Aí ele me perguntou por que eu tinha ficado em silêncio. E daí eu disse para ele que eu não concordava com aquilo que ele tinha acabado de falar a meu respeito. Ele disse: mas filho, eu não falei nada. E eu disse: sim, eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz, você falou isso. Ele disse: não, eu jamais iria falar isso. Eu disse: mas eu ouvi. Aí nós perguntamos para as pessoas que estavam no carro, a minha esposa tinha ouvido também, mas a minha mãe não. E quando isso aconteceu, eu parei por alguns instantes e levantei a minha voz, repreendendo toda a ação maligna que estava se levantando contra nós. Daquele dia em diante eu comecei a entender que o mundo espiritual, ele tenta inclusive distorcer as palavras. O lugar que nós fomos tinha muita opressão espiritual, muita opressão. Muitas vezes você acaba ouvindo coisas que não são reais. Parece até a voz das outras pessoas, mas não é. O inimigo pode tentar se meter numa conversa, usando inclusive a voz de alguém para tentar distorcer aquilo que foi falado, para que você entenda de outra maneira, ou para que você ouça uma coisa que não é. É por isso que em muitas brigas e desentendimentos a pessoa acaba ouvindo uma coisa que não foi a outra que falou. Foi o diabo que se meteu ali no meio. Nós estávamos no meio de uma batalha espiritual. Nós havíamos ido orar naquele lugar porque existia uma guerra espiritual que aquela família estava enfrentando. Apesar deles serem grandes plantadores, havia uma guerra espiritual que estava instalada dentro da família. O diabo sempre vai tentar distorcer as coisas. Ele vai tentar mudar 1, 2 palavras para trazer ressentimento, para trazer raiva, para trazer ódio, para até mesmo despertar raiva. Ele vai tentando, liberar alguns gatilhos em você para que você se desequilibre emocionalmente. Se ele tentou Jesus no deserto, por que você acha que ele não nos tentaria? As coisas espirituais são reais. É por isso que quando você quiser brigar, primeiro repreenda a ação do maligno. Primeiro repreenda, porque o diabo, ele quer semear confusão, ele quer semear discórdia. E ele age para tentar distorcer palavras.
Então a pessoa falou uma coisa, mas você entendeu outra. E o objetivo do inimigo é tentar desequilibrar você emocionalmente, é tentar tirar você do propósito divino, é tentar tirar você daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. O diabo usa pessoas sim. O diabo usa pessoas para falar coisas que podem ferir o teu coração, que podem machucar você por dentro. É por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa luta não era contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Porque se você considera tudo que o outro fala, você acaba se chateando. Você acaba ficando perturbado, porque você pensa, como é que fulano veio falar isso para mim? Às vezes não é fulano que está falando. É o diabo que entrou e envenenou aquelas palavras, ou até mesmo entrou na conversa. Mesmo que não esteja usando aquela pessoa, ele está ali oprimindo aquele ambiente. A Bíblia diz, olha só, que a serpente, ela foi o animal que Satanás usou para falar com Eva. Se ele usou uma serpente para falar, você acha que ele não pode distorcer uma ou duas palavras que saem da boca das pessoas? Nós não podemos ignorar a realidade do mundo espiritual. Por isso que temos que cuidar o que falamos. Não podemos dar brecha. E tudo que ouvirmos, devemos ter uma análise tanto natural quanto espiritual, para não incorrermos no erro. A segunda coisa que eu gostaria que você considerasse é que um dos sinais que a sua fé está se deteriorando é quando você confia apenas nos seus planos e você não está confiando no elemento surpresa, no agir de Deus. Você tem que confiar no agir de Deus. Você tem que confiar que Deus é poderoso e que Ele faz muito além do que pedimos e muito além do que pensamos. Eu tenho uma novidade, eu já vou falar aqui para vocês dessa novidade. Eu renovei o meu contrato com a TV Bandeirantes por mais alguns meses. Eu não iria renovar no final do ano passado. Eu fiquei exausto. Trabalhei tanto o ano passado. Fui além das minhas capacidades e limitações. E pensei, isso não é para mim. Porque já com todos os compromissos que eu tenho, isso não vai dar certo. Prejudiquei a minha saúde, prejudiquei a minha memória. Mas quando virou o ano, Deus renovou as minhas forças, renovou o meu ânimo, e eu comecei a ouvir a Deus. E Deus falou para mim que Ele tinha ainda projeto para mim em rede nacional, e que muitas pessoas estariam sendo abençoadas, e que eu não iria na minha força, mas eu iria na força dele. Aí eu pedi um sinal para Deus. Eu disse, Senhor, se for para mim voltar em rede nacional, eu vou fazer uma proposta, e é a proposta que nós podemos pagar, porque nos esforçamos muito para cumprir nossas responsabilidades, para levar a palavra em rede nacional. E eu fiz a proposta, e ontem, no final do dia, eu assinei o contrato. Eu não queria mais, mas eu não posso confiar nos meus planos, porque os meus planos contêm erros. Eu tenho que confiar nos planos de Deus. Da minha boca saiu, no ano passado, que acabou para mim o contrato, que eu não queria dar continuidade. No entanto, eu sempre estou aberto a ouvir a Deus, e eu digo, Senhor, se Tu estiveres comigo, então eu irei, e o Senhor irá me dar uma força sobrenatural. E aqui eu deixo uma lição para cada pessoa que está me ouvindo, porque isso é importante você entender. Não confie apenas em você, nos seus planos. Os planos de Deus são perfeitos. E se Deus está abrindo a porta e está mostrando para você, está lhe dando sonhos,
está lhe revelando, as pessoas estão vindo e estão compartilhando, sabe, até a direção de Deus com você, porque Deus está falando também através da boca delas. Siga o rio de Deus. Confie além daquilo que você mesmo planejou, porque Deus está abrindo um caminho novo e você tem que entrar por esse caminho. Ele está no controle de todas as coisas. Terceiro, existe uma coisa maior do que ser vencedor. O que é maior do que ser vencedor? Encontrar o seu propósito. Porque quando você é vencedor em 1, 2, 3, 4, 5 áreas. Mas quando você encontra seu propósito, você se realiza e você consegue concluir. Encontrar o propósito não te torna apenas vencedor, mas te torna mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. E para encerrar, o arrependimento é um pré-requisito para o avivamento divino. Você sabe o que é arrependimento? É quando o Espírito Santo te convence de algo que você está errado. E quando você é convencido pelo Espírito Santo que você estava errado e você abre o seu coração para Deus, então um avivamento começa na sua vida. Um avivamento começa na sua casa. Um avivamento vai tocando todas as áreas da sua vida, porque houve arrependimento. Você se rendeu a Deus. Eu quero dizer a cada um de vocês que estão aí, permita que o Espírito Santo traga um arrependimento genuíno dentro do seu coração e lhe mostre o caminho da verdade, para que você ande nesse caminho e seja abençoado. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Deixo essa palavra ao teu coração. Peço que orem por mim, certo? Peço que orem por mim, porque agora eu vou para mais alguns meses na TV e se for a vontade de Deus, vou ficar mais esse ano. Eu não sei, minha vida está nas mãos de Deus. O que eu sei é que eu renovei por mais alguns meses. Estou agora na TV Bandeirantes, estou também na Rede TV todo sábado às 10 da manhã e estou indo, cumprindo o propósito de Deus. Amém? O dia de amanhã pertence a Deus. Eu vou vivendo um dia de cada vez. Inclusive, se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério, entre no nosso site www.vinicius7.com.br e veja como você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Amém? Também quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, um livro extraordinário, um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui vai te ajudar muito. E se você quiser adquirir, acesse nosso site e adquira. E também nós tivemos ontem a Academia Kindle, que é um treinamento, um discipulado e também vai lhe preparar para o seu propósito, para o seu destino. Toda semana nós vamos ter 2, 3 ministrações que vão abençoar a sua vida. E também colocamos ali muitos livros, bônus e outras coisas, certo? Mas toda semana eu vou trazer palavra nova, você vai ser treinado para subir de nível. Você vai aprender sobre discernir a voz de Deus, você vai aprender sobre o profético, você vai aprender que Deus fala através dos sonhos, você vai aprender sobre dons espirituais, você vai aprender sobre os 5 ministérios, você vai aprender sobre intercessão, enfim. Você pode se inscrever para a Academia Kindle, ser um aluno e no final do ano você ter o seu certificado da academia. Você pode acessar o nosso site e fazer parte da Academia Kindle. Você não vai se arrepender. Inclusive, hoje eu vou liberar uma palavra nova na Academia Kindle, certo? Não estava programado, mas eu senti no meu espírito de liberar uma palavra ali na área de discernimento espiritual, no módulo de discernimento espiritual. E até o final do dia, essa palavra vai estar disponível ali, ok? Então, alunos da Academia Kindle, no final do dia já estará disponível essa nova aula que o Espírito Santo colocou no meu coração. Antes de declarar o Salmo 91, certo? Eu quero ler um testemunho aqui para a glória de Deus, testemunho da Sariane. Olha o que ela escreveu para mim. Enquanto eu testemunho, compartilhe com 7 pessoas. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, inscreva-se no meu canal, Vinicius 7, ok? Sariane,
A paz, profeta, eu gostaria de deixar meu testemunho. Meu bebê de 7 meses apresentou falhas no funcionamento do fígado e sistema hepático, detectadas algumas semanas após o seu nascimento. Eu lhe encontrei por outra rede social e desde então acompanho todas as orações, fazendo os propósitos e pedindo a Deus pela cura do meu filho. Várias vezes o Senhor profetizou cura sobre pessoas com problemas no fígado e eu tomei posse em nome do meu bebê. Para a honra e glória de Jesus Cristo, a doutora avaliou os novos exames realizados no mês de dezembro, fez um exame físico durante a consulta e declarou que ele está totalmente curado com o fígado normalizado. Deus operou esse milagre. Glória a Deus, muito obrigado pela sua intercessão. O Senhor é um homem de Deus e eu sou imensamente grata. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Jesus Cristo, Sariane, cura, Ele opera milagres. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você também pode mandar o seu testemunho para nós. Acesse o nosso site e lá você vai encontrar uma área que diz deixa aqui o seu testemunho e lá você pode deixar o seu testemunho para nós, ok? Salmos 91, compartilha com 7 pessoas, não seja um mar morto que tudo morre em você, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quando eu estava lendo o Salmo 91 aqui, eu vi o nome de uma Helena, uma mulher que se chama Helena. E sabe o que Deus me mostrou, Helena? Eu vi como se uma mão fosse colocada na frente e essa mão fizesse assim, afastando os inimigos do teu caminho. Toda resistência que uma Helena Dutra, está me ouvindo? Helena Dutra, o Senhor está afastando adversidades da tua vida. O Senhor me diz também, diga à mãe do David que nada é impossível para Deus. Você está orando para que seu filho ele consiga entrar num lugar, eu não sei se é numa faculdade ou se é num emprego, se é num país, o que é, mas Deus está abrindo esse acesso em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também, tem tido dores terríveis aqui atrás, nas costas, como se um punhal tivesse sido colocado nas costas. Eu quero declarar você livre e liberto agora de toda essa dor forte que você sente no meio das costas. Seja livre em nome de Jesus. Quero também liberar uma palavra sobre a Maria Eugênia. Maria Eugênia que está me escutando, o Senhor te toca neste momento. O Senhor te toca neste momento. Você tem pedido a Deus que o Senhor te ajude em relação à tua saúde. Você quer, se cuidar mais. Você também se sente muito inchada. Você não se sente bem muitas vezes com você mesma. Mas o Senhor está abrindo o caminho para que você consiga realizar o desejo do teu coração. Amém, Maria Eugênia? Pega essa palavra, porque o Senhor está falando contigo. Eu quero agora orar por cada um de vocês. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Eu peço que você ore por mim. Deus de uma forma incrível tem renovado as minhas forças. É por isso que um dos sinais que a nossa fé está de pé é que estamos prontos a novos desafios e estamos confiando plenamente no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Justo, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Quero profetizar que nada vai faltar, nada ficará quebrado na vida dessa pessoa e tudo estará completo. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de grandes realizações nessa vida, nesta casa e nos projetos dessa pessoa. Consagramos o nosso dia a Ti e pedimos Teu favor e Tua bênção. E é na autoridade do nome de Jesus que declaramos a toda enfermidade, a toda dor, a toda influência espiritual, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo agora. E declaramos céus abertos sobre a vida dessa pessoa, portas de oportunidade se abrindo, conexões chegando e aquilo que estava travado sendo liberado. Também oro para que toda resistência espiritual, toda pessoa que está amarrada espiritualmente, oprimida, ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, se livre. Que a paz de Deus entre na tua vida, que a alegria do Espírito Santo toque em você e que tuas forças sejam renovadas pelo Senhor, assim como as minhas têm sido. Que o Senhor te revista de poder, que a glória de Deus toque em você e que você experimente tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu oro também para que todo aquele que está em depressão, angustiado, aflito, que está sem direção na vida, que ele seja visitado pelo Senhor agora e que seja levantada pelo poder de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Deus fará coisas novas na tua vida, na tua casa, família, negócios e projetos, no nome de Jesus Cristo. E aquele que está caminhando, todo tipo de peso, tudo aquilo que tenta subjugá-lo, está sendo removido pela unção do Senhor que está descendo agora. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Às 9 da manhã, no meu canal do YouTube, eu estarei ao vivo, até para dar um conselho ou tirar uma dúvida de você. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.